E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fundo numa obra que, olha, dispensa apresentações. 1984, de George Orwell. Mas vamos fazer isso de um jeito diferente, olhando pelas lentes de três pensadores fantásticos para entender por que esse livro, escrito há tanto tempo, ainda bate tão forte na gente hoje em dia. E para começar, nada melhor que essa frase do crítico Erich Fromm. Ela já coloca a bola no chão pra gente, sabe? Deixa claro que o livro não é uma profecia ou uma bola de cristal, é algo bem mais profundo e, sinceramente, muito mais útil. Beleza? Então vamos lá. A primeira grande sacada é esta. Todos os três críticos que estamos analisando concordam numa coisa. Orwell não estava tentando adivinhar o futuro. De jeito nenhum. O que ele estava fazendo era soar um alarme, um alerta gigante sobre o rumo que a humanidade estava tomando. E o Fromm vai além. Ele diz que o verdadeiro aviso de Orwell era sobre o perigo de nos tornarmos uma espécie de autômatos sem alma. A ideia de que podemos perder o que nos torna humanos e, o pior, sem nem perceber que isso está acontecendo. Guarde essa ideia, porque ela é o coração do livro. Agora, aqui a coisa fica muito interessante. O Fromm não olha para o livro isoladamente. Ele coloca 1984 dentro de um contexto histórico gigantesco, como um ponto de virada, uma quebra total no pensamento ocidental. Pensa só nesta linha do tempo. Por tipo 2000 anos, a cultura do Ocidente foi movida pela esperança, pela fé no progresso. Desde os gregos, passando pelo Renascimento com suas utopias de lugares perfeitos, até o século XIX, que foi o auge do otimismo. Mas aí vem a Primeira Guerra Mundial e tudo começa a ruir, a esperança se quebra. E é nesse cenário de desilusão que surgem as chamadas utopias negativas, como as de Zamiatin, Huxley e, claro, a de Orwell. E essa imagem aqui resume perfeitamente essa virada. A gente para de sonhar com lugares melhores e distantes e começa a ter pesadelos com futuros piores que estão vindo na nossa direção. As utopias antigas, sabe, eram sobre uma ilha perfeita em algum lugar do mapa. As novas, as distopias, são sobre um futuro terrível que está logo ali na frente no calendário. E aí vem o grande paradoxo que o Fromm aponta, que é de explodir a cabeça. Ele diz assim: no momento exato em que o homem está prestes a concretizar sua esperança, ele começa a perdê-la. Ou seja, bem na hora em que a tecnologia e a ciência tornaram possível um mundo quase perfeito, foi aí que a gente começou a morrer de medo do nosso próprio poder de destruição. Certo. Então, se o cenário é esse, a pergunta que fica é: como é que esse futuro sombrio funciona na prática? Quais são as engrenagens dessa máquina? Vamos dar uma olhada nas ferramentas que o partido usa para controlar não só o corpo das pessoas, mas o que é mais importante, a mente delas. E aqui está a caixa de ferramentas do partido, digamos assim. São três pilares. Primeiro, o Ministério da Verdade, que não só mente, mas reescreve o passado, controla a realidade. Depois, a nova fala, uma língua projetada para limitar o pensamento, destruindo palavras. E, por fim, a joia da coroa, o duplo pensamento, a capacidade de acreditar em duas coisas opostas ao mesmo tempo. É genial e assustador ver como os críticos traçam paralelos com coisas bem reais. Vamos parar um pouco nesse conceito, duplo pensamento, porque tanto o Fromm quanto o Pynchon dizem que esta aqui é talvez a sacada mais genial e profética de Orwell sobre o nosso tempo. É a base de tudo. E aí a gente se pergunta, será que isso já não está por aí? Olha só os exemplos que os críticos dão. Chamar ditaduras de parte do mundo livre. Se preparar para uma guerra nuclear para preservar a paz. Ter um aparato de guerra chamado de Departamento de Defesa. Pois é, parece bem familiar, né? Essa capacidade de saber e não saber ao mesmo tempo. Mas essa manipulação da verdade, toda essa ginástica mental, do duplo pensamento, tudo isso serve a um propósito ainda mais assustador. E é isso que nos leva ao que o crítico Ben Pimlott considera a ideia mais original e mais aterrorizante do livro. Pense bem, as tiranias do passado, por mais brutais que fossem, sempre tinham uma desculpa. Elas justificavam a violência como um caminho para algum objetivo maior, um paraíso na Terra, um Reich de 1000 anos. O Partido na Oceania de 1984 é diferente. Porque, como diz o próprio O'Brien no Torturador do Partido, numa das passagens mais famosas e arrepiantes, o objetivo da perseguição é a perseguição, o objetivo da tortura é a tortura, o objetivo do poder é o poder. Acabou. Não tem mais desculpa, não tem ideologia por trás. O poder não é um meio para alguma coisa, o poder é o fim.
E a imagem que ele pinta para esse futuro é brutal. Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Para sempre. Não é uma fase, não é um processo para chegar a um lugar melhor. É um estado permanente de sofrimento e dominação. É a ausência total de propósito, a não ser o próprio poder. E tudo isso nos traz a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Por que, afinal, a gente ainda está falando deste livro hoje? Quer dizer, o ano de 1984 já passou, ficou lá para trás. Então por que este livro ainda mexe tanto com a gente? Por que ele continua nos assombrando? A resposta, segundo Pimlott, é que o livro nunca foi sobre a data no calendário. O poder dele está na análise do que ele chama de presente contínuo. Nas palavras do próprio Pimlott, 1984 é como um ensaio de não-ficção sobre o poder maligno. Ele basicamente desmonta a mecânica da mentira, da manipulação, da guerra contra a memória e mostra que isso pode acontecer em qualquer sociedade, em qualquer época. E o Thomas Pynchon completa essa ideia de forma brilhante. Ele diz que, ok, a tecnologia que o Orwell imaginou pode parecer meio antiga hoje, mas os princípios por trás dela são mais relevantes do que nunca. Numa era de vigilância em massa, de internet, de coleta de dados, as ferramentas de controle se tornaram muito, mas muito mais sofisticadas do que Orwell sequer sonhou. E, no fim das contas, chegamos ao ponto central do alerta de Orwell, que o Pimlott resume de forma perfeita. Os pensamentos incorretos são a essência da liberdade. A batalha final, a mais importante, é travada aqui dentro, na nossa cabeça. A capacidade de ter um pensamento que vai contra a manada, contra o que é correto, essa é a sementinha da liberdade. E é disso que qualquer regime totalitário tem mais medo. Mas, quando tudo parece perdido, quando o livro termina com um soco no estômago, o Thomas Pynchon nos chama a atenção para um detalhe, uma pista sutil, quase escondida, que aparece depois que a história principal acaba. O apêndice do livro. Aquele texto que explica os princípios da nova fala. Já repararam que ele é todo escrito em inglês padrão, o nosso inglês, e inteiramente no tempo passado? Ele fala da nova fala como algo que existiu. O que isso sugere? Que talvez o mundo de 1984 não durou para sempre, que em algum momento, de alguma forma, o regime caiu, e que a linguagem da liberdade e o espírito humano, no fim das contas, sobreviveram. É uma luz no fim do túnel para a gente ficar pensando.